Esse é o vídeo em que eu me abro pra vocês sobre One Piece, como eu perdi alguns preconceitos, mudei alguns pensamentos e outros não, e o que acontecerá daqui pra frente, especialmente no meu aproveitamento dessa história, se eu vou abandonar, se eu vou esperar live action, mangá, anime. Eu quero trocar uma ideia sincera com vocês, porque a minha vida basicamente mudou depois de One Piece, pelo menos o live action da Netflix, segunda temporada, porque eu já tinha gostado da primeira, mas não tinha acontecido essas coisas aqui no meu coração. Tudo mudou. Olá! Primeiro, eu queria muito agradecer a todo mundo que me acompanhou nessa jornada inesperada de última hora, de comentar todos os episódios, pelo menos, né, que seja de 2 em 2, às vezes, da segunda temporada de One Piece da Netflix, o live action. Live action geralmente é um tipo de lançamento polêmico, né? Especialmente pra fãs de anime, traumatizados, porque sempre estraga, dá tudo errado, que coisa horrível, meu Deus, Death Note até hoje tem pesadelos. Mas desde a primeira temporada de One Piece, pelo menos, a gente já viu que era um trabalho diferente, que a produção tinha um carinho, que tem um olhar do autor realmente participativo e preocupado com qual o resultado do que tá ali na tela, dos atores que são apaixonados pela história, e eu já tinha ficado cativada, interessada e falei sobre isso à época da primeira temporada. Mas a primeira temporada, ela não me apresentou ainda uma história que me fizesse pensar, eu quero ver o resto. Cadê a continuação? Eu queria a continuação, mas não era aquela sensação emergencial. Eu não tinha me envolvido sentimentalmente a tal ponto de ficar pensando nessa história ou de chorar um pouco, mais ou menos, ou copiosamente durante basicamente um episódio inteiro. Não é mesmo, Chopper? Tua culpa. Tua e do Hiriluk. E isso dessa vez aconteceu. Aquela sensação que muitos, inclusive, apoiadores me falavam, de você se sentir parte do bando, de você se apegar a personagens, ao universo, isso aconteceu comigo de maneira avassaladora, eu diria, inclusive. E isso é inacreditável pra mim, porque eu sou a pessoa que, vocês sabem, eu não vou mentir, eu tentei assistir One Piece. Tem um negócio no meu olho pra variar. Primeiro eu tive preconceito e eu não consegui assistir, eu não tive vontade de assistir ao longo dos anos, desde mais nova e, obviamente, nos últimos tempos, e era algo que eu já tinha formado na minha cabeça que eu não tinha vontade de ver. O pouco que eu já tinha visto, pedaços soltos, especialmente o jeito do Luffy, que era o protagonista, afinal de contas, tudo aquilo me afastava. E, poxa, se eu não gosto tanto desse jeito aparentemente espalhafatoso, exagerado, cômico demais do Luffy, pra que eu vou assistir o resto? Mas eu tentei e fui ler o mangá. 100 e pouco, mais ou menos, foi o tanto de capítulos que eu avancei, o que dava mais ou menos um pouquinho à frente do que foi a adaptação da primeira temporada do live action. Então ainda teve isso. A primeira temporada do live action, apesar de eu não lembrar de muita coisa, óbvio, eu li uma vez só, faz um tempo já, não me apresentou algo tão novo. Eu sabia já a origem do Luffy, eu sabia muitas daquelas coisas que apareceram pra mim em tela. Só foi legal e mais divertido, digamos que teve um ar mais sério do que o comecinho de One Piece no anime e no mangá, então curti. Mas aí eu não conseguia avançar. Não me dava vontade de repente sentar, ler as páginas, porque nossa, parece que a história de One Piece realmente ficará boa. Não aconteceu. Eu esperava a segunda temporada, ansiosa inclusive, do live action, da série, e só. E aí, gente, com todo o carinho do mundo, mas entre as pessoas mais próximas, óbvio que eu sempre fiz piada. De amigos que estavam, de repente, ou estão começando a jornada com One Piece, eu falava, nossa, quanto tempo você tá vendo isso? Nossa, faz quase um ano. Faltam 500 episódios. Eu ficava, que isso? Eu não acredito. Vai assistir outra coisa, vai assistir um anime novo, vai rever Yu Yu Hakusho, que é muito melhor. Eu sempre fiz piadas entre as pessoas que eu era próxima, porque é muito engraçado você fazer piada com um anime que tem mais de 1000 episódios e dizem que só fica bom lá pelo 400. É óbvio, a gente sabe disso. One Piece, por toda a qualidade que com certeza agora eu vejo que tem na história, era divertido fazer piadinha entre meus amigos de novo, tá, gente? Eu nunca fiz piada com vocês, então vamos lá, eu acho. Se eu fiz, perdão. Peço perdão desde já. Mas eu sabia do mérito da história, só parecia que não tinha match comigo. Mas aí, de repente, veio a segunda temporada e eu levei um tapa na cara. E eu não sabia o que fazer a partir de então. Ainda não sei. A segunda temporada pra mim, e você pode ver isso, as minhas reações e todo o decorrer da minha experiência ao longo dos vídeos que eu lancei aqui no canal, e eu indico que vocês vejam porque é bem sincero mesmo, é bem espontâneo, sem grandes edições nem nada. Mas eu fui percebendo, a partir do segundo episódio especialmente, sim, a baleia, o Labum mudou tudo. Foi ali que a coisa virou de verdade. De repente eu percebi que o universo caricato, estranho e talvez excessivamente cômico em alguns momentos de One Piece poderia ser também, de outras maneiras, dramático, rico e identificável em algum nível.
pelo menos era muito substancial que eu estivesse gostando de basicamente todos os personagens que estavam entrando pro bando. Eu ainda tenho problemas com o Luffy, e olha que eu estou falando do Luffy do live action, que é muito mais ameno, até onde eu vi, até onde eu sei, até onde vocês me falaram também, do que o Luffy do anime, especialmente do mangá. Me disseram, inclusive, que o Luffy vai amadurecendo ao longo do mangá e que no presente, eu li isso hoje, inclusive, nos comentários, se eu não me engano, nas redes sociais, ele está mais próximo do que o Luffy do live action, ou pelo menos muito mais maduro e mais dentro das possibilidades, sério, entre muitas aspas, do que em relação ao começo de One Piece, que também era uma história com uma pegada mais infanto-juvenil, até infantil em alguns pontos. Isso é algo que me afastou, inclusive, do começo de One Piece, porque, diferente do tom que eles deram no live action, e, gente, a gente precisa admitir, tanto no começo do anime, de até onde eu fui, quanto do mangá, que eu fui um pouquinho mais longe, o grande começo, e 100 capítulos pra One Piece é comecinho, ainda tinha uma linguagem que era infantil. E isso não é um problema, tá, gente? Eu vejo várias coisas infantis, mas geralmente, quando você gosta muito, ou é porque o tema te atraiu, porque alguma coisa teve vínculo, ou você tem uma nostalgia, coisas que eu já gostava criança e até hoje eu gosto. Não tem problema se é feito para criança. Pra mim ainda funciona. One Piece eu não tinha o apego, a nostalgia e nenhum grande interesse no tema pirata até então. Pra que eu ia continuar? Não posso ser hipócrita, eu passei por esse momento. E por mais que eu soubesse que existia toda uma parte de fãs de anime, um fandom, que eu poderia falar aqui no canal, ter talvez um público maior ou menor, não sei, que seja um teste de um público diferente de uma história que ainda tem muito material pra eu comentar, ser hypado, ter um material pra ganhar visualização em cima, gente, vocês sabem, isso não significa pra mim grande motivação. Eu preciso gostar do que eu falo, eu preciso gostar do que eu estou assistindo, eu preciso produzir algo aqui que faça sentido, eu não vou recomendar só por recomendar, eu não consigo. Eu faria 1, 2 vídeos e não daria mais, tanto é que eu tentei fazer os reacts e parei no anime, porque eu não consegui avançar, e se eu não consigo, eu paro. E aí, gente, toda essa volta pra dizer que estou enlouquecida. Porque eu preciso saber o que acontece em Alabasta. No mundo ideal, pra mim a zona segura é vou esperar a próxima temporada do live action, assim como várias outras séries. Mas aí eu descubro, através do Oda, através de atores, que apesar deles estarem acelerando a produção até o máximo que eles conseguem num nível humanamente possível, a história não vai terminar. Pelo menos não igual ou no ponto em que está hoje o mangá, ou pior, muito menos no ponto em que o mangá terminará oficialmente algum dia. Isso significa que eu posso abstrair e dizer, vou consumir apenas a série live action até onde ela for, com o final original que seja, que provavelmente é o que parece que acontecerá, e daí eu esqueço, pra tentar não sofrer que existe uma outra história, uma outra ponta, um outro material, uma nova verdade, a verdade oficial que eu jamais saberei, ou eu começo nesse mundo. E eu vou dizer pra vocês que neste ponto em que eu estou gravando, ainda no hype da segunda temporada, esse é o momento mais propício pra eu entrar nesse mundo de One Piece de vez. Mas eu preciso fazer da forma certa. O meu intuito geral seria, num mundo ideal, ler o mangá. Porque o mangá me falam que tem um ritmo mais acelerado, mais compacto, não tem arcos, episódios de filler, apesar de One Piece não ser exatamente tão cheio de filler em comparação a outros como Naruto, por exemplo. Pelo que me falaram, eu estou dizendo aqui do disse-me-disse, tá, gente? Sem conhecimento de causa. Apesar disso, mangá é algo que você faz ativamente. Eu preciso parar e ler com atenção, porque é um momento em que eu estou dedicando toda a minha atenção àquilo ali. O ideal quando você assiste qualquer coisa é você apenas assistir aquela coisa. Mas, nesse mundo em que a gente não tem tempo, algo que eu costumo fazer bastante, por exemplo, é assistir algo episódico, especialmente lavando louça, fazendo alguma outra atividade que eu não precise ter atenção tão assim focada, e aí eu consigo ter uma atenção minimamente difusa. Então, o anime me pega um pouquinho por esse lado, pela praticidade e, portanto, a menor probabilidade de eu deixar pra lá e esquecer One Piece, e também porque eu queria muito, muito a chance, a oportunidade de continuar assistindo com trilha sonora, que eu sei que do anime é excelente, do pouco que eu já assisti, com vozes, com um pouquinho de movimento, porque eu acostumei a ver isso com cores, eu acostumei a ver a movimentação, e os fãs bem raízes assim de One Piece, pelo que eu vejo, falam, o mangá é muito melhor, e provavelmente é. Eu também tenho essa relação com várias histórias que eu assisto e já vi a parte original do mangá. Geralmente o mangá é melhor, mas será que é ruim? Será que vai me afastar se eu for pro anime? Porque, gente, sendo sincera, nesse mundo em que eu tenho pouco tempo hoje pra me dedicar pra uma história que já tá lá na frente, se eu não achar o jeito
ideal pra mim, e eu tô sendo sincera e me abrindo pra vocês, eu não sei ainda qual é esse jeito ideal, eu posso acabar desistindo. E eu não queria desistir. Neste momento, eu não queria desistir. Por quê? Por causa do meu sentimento, por causa do meu hype, por causa do meu vínculo emocional que eu criei com essa história. Eu não queria abandonar agora. Eu posso abandonar? Pode. E aí volto o live action daqui a, sei lá, 2 anos e eu assisto de novo. E vou amar novamente. Eu posso abandonar e esperar o remake, que vai sair com o It Studio, provavelmente compactando vários desses arcos, que era a minha ideia original, inclusive, antes da segunda temporada chegar. Eu falava em off, ou às vezes em um ou outro vídeo, eu quero muito tentar One Piece de novo, mas vou esperar a versão compactada. Não tá dando agora. A ansiedade tá gigante. Eu tenho ansiedade crônica diagnosticada, gente. Então, assim, o que eu faço? Em resumo, minha vontade é continuar. E é um vídeo conversando com vocês que acompanharam essa minha jornada de episódios de live action, sofrendo, teorizando, não entendendo. Eu tenho 3 guias de One Piece aqui, que eu já ganhei de editora e tal, o Red, o Green e o Blue, que eu fui abrir, inclusive, pra ver se não tinha mais informações, não de spoiler, mas de coisa que eu não entendi tão bem no live action. Eu fui lá, abri e vi um spoiler, obviamente, em um deles. Aí eu falei, gente, não dá. Eu tô curiosa, eu preciso saber o que eu faço. É claro que a decisão, em última via, será minha, mas eu tô abrindo aqui o meu coração e espaço pra vocês me darem dica do que fazer. Comentário. Sim, gente, eu sei que eu vou decepcionar, enlouquecer e fazer vários de vocês arrancarem os cabelos, mas seja qual for a opção, eu vou ser bem sincera. 99% de certeza de que eu pularei os arcos que já foram adaptados no live action. E isso eu achei que ia me poupar uns vários capítulos, eu descobri que são uns 80, de 1000 e tantos. O que eu faço, gente? Por favor, deixem dicas. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Independente do que vai acontecer aqui, se você vai me acompanhar em futuros conteúdos ou não, a ideia não é nem agora fazer conteúdos, tá? Eu tô dizendo que eu quero ler ou assistir. Dito isso, depois que eu consumir esses conteúdos, se surgir alguma ideia e inspiração, como aconteceu com live action, de fazer algum conteúdo, aí eu faço. Mas primeiro eu quero aproveitar. Eu quero não jogar fora esse sentimento bom que eu tô tendo com a história. Se surgir isso aí, reverter em vídeo, aí é outra história. Essa não é a ideia agora. Mas se quiser deixar sugestões para uma eventualidade disso acontecer, fiquem à vontade. Mas agora, primeiro, o que eu faço? Por favor, vou deixar uma pesquisa aqui embaixo, também espero que vocês coloquem nos comentários e sejam o mais sinceros que puderem também, porque eu acho que é essa sinceridade que faz sentido e que fez a diferença também durante toda essa minha jornada com One Piece, live action e quem sabe daqui a pouco com anime ou mangá. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Muito obrigada a você que me acompanhou e explicou e teve toda a paciência comigo ao longo de One Piece, pelo menos até aqui. E a gente se vê em todos os próximos vídeos aqui ou nas redes sociais também. Tchau, tchau!